Parnaíba é uma cidade de aproximadamente 154 mil habitantes, localizada no litoral do Piauí. Ao longo de seus 176 anos, acumulou um rico patrimônio histórico-cultural, muito importante para a identificação de seu povo. Em sua origem, a palavra patrimônio estava ligada à ideia de herança, ou seja, relacionava-se com tudo aquilo que era deixado e transmitido pela figura do pai para seus filhos. Segundo a legislação brasileira, o patrimônio pode ser definido como um conjunto de bens, móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Sendo esse de natureza material e imaterial, é necessário reconhecimento por parte do Estado e do povo em prol da preservação desse patrimônio, uma vez que, através das várias manifestações culturais e ligações históricas, a própria sociedade é parte deste. O patrimônio material é regulado pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937, pela Constituição Federal em seus artigos 215 e 216 e pelo Decreto-Lei nº 3.551 de 2000, devendo ser preservado por meio de ações como o tombamento, de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O IPHAN foi criado em 1937, por intermédio do Decreto-Lei nº 25, assinado pelo presidente Getúlio Vargas naquela época, ou seja, foi em pleno advento do Estado Novo, e ele foi criado realmente com o objetivo de ser uma instituição que iria descobrir, catalogar, estudar e criar mecanismos para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Tanto que o nome inicialmente era ISPHAN, e esse som de F, você vai ver que a escrita é PH, mas antigamente a PH ele tinha um som de S. Farmácia, por exemplo, era escrito com PH. Então ele foi criado como ISPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico. E ele foi criado justamente para isso, com o objetivo de se começar a identificar quais seriam o que é que compunha esse patrimônio histórico e artístico. E aí, no caso, você fala de patrimônio histórico e artístico, ou então patrimônio cultural de uma forma mais abrangente, você está se referindo a todos os bens de natureza, vamos dizer, seja um documento, seja uma fotografia, seja uma joia de família, seja um imóvel, seja uma pintura, seja um bairro, uma cidade. Os bens materiais acontece uma coisa semelhante, só que no final ele é tombado, ele é inscrito dentro de um dos livros do tombo. São 4 livros do tombo. O tombamento ele acontece quando qualquer pessoa pode solicitar um tombamento de qualquer bem. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma casa muito antiga, uma casa de fazenda muito antiga. Eu acho que essa casa ela deve ser país. Eu me apresento ao IPHAN, levo as fotografias do imóvel, digo onde é que ele está localizado, conto um pouco da história dele e pergunto se não há interesse de ir lá no local fazer uma visita e conhecer. É aberto um processo administrativo, com as informações as informações que são trazidas, Aí o IPHAN determina um grupo de técnicos para irem até o local, ou então uma pessoa mesmo aqui, tarefa. A pessoa vai ao local, tira mais fotos, recolhe mais dados, mais informações, procura mais informações a respeito daquele bem, em cartórios, ou então junto a outras pessoas da cidade, até pessoas mais antigas, que porventura têm algum conhecimento a respeito daquele bem, ou seja, vai tentando levantar o máximo de informações possíveis, e se essas informações se demonstrarem informações que levem a um entendimento de que aquele bem de fato tem uma relevância cultural significativa, às vezes até desconhecida, então esse processo ele se transforma num processo que a gente chama de processo T. Ele é um processo que efetivamente vai ser encaminhado para tombamento.
Esse processo T ele vai gerar um dossiê de tombamento e, no fim, quando esse dossiê estiver completo, tiver já sido submetido lá a Brasília e tudo, ao DEPAN, né, que é a diretoria que trata do patrimônio material. Então, ele passa pelo DEPAN e aí depois ele é encaminhado para o Conselho Consultivo do IPHAN. E o Conselho Consultivo ele é formado por vários indivíduos da sociedade civil, representantes da sociedade civil de diversas instituições. E então o dossiê ele é submetido à apreciação dos consultores, né? E depois é feita uma votação. É escolhido um dia para fazer a votação para se definir se de fato aquele bem vai ou não vai ser tombado. O Porto das Barcas é um dos principais pontos turísticos da cidade de Parnaíba. Situado às margens do rio Igaraçu, este local conta com casarões antigos de aspectos coloniais. No início do século XVIII, em frente à Ilha Grande de Santa Isabel, surgiu em Parnaíba o fluvial Porto das Barcas. Por força da importância econômica das charqueadas da família Dias da Silva, o povoado Porto das Barcas tornou-se sede da Vila de São João da Parnaíba em 3 de agosto de 1770. Situa-se a 6 quilômetros ao norte, a partir do litoral, à direita do rio Igaraçu e à direita da ponte Simplício Dias. Grandes galpões foram erguidos no início do século XX para armazenar produtos que saíam em grande quantidade e aceleravam a economia local, atraindo fazendeiros e empregados para o porto. O Porto das Barcas inclui o principal cais de porto da cidade, os becos e vielas que dão acesso a antigos estabelecimentos comerciais e industriais, o sobrado da velha alfândega e o galpão de fronte aos monumentais e históricos armazéns dos Dias da Silva, construídos por seus escravos. A alvenaria desses armazéns foi realizada a partir de enormes pedras trazidas de áreas distantes, devidamente quebradas e rejuntadas graças a uma argamassa que resulta da mistura de pó de ostra com óleo de baleia. Atualmente, o lugar transmite cultura e preservação, sendo uma das principais áreas de turismo e lazer. Esse patrimônio material possui uma grande representatividade histórica e isso acaba por agregar valor na tomada de decisão de um turista por determinado destino. Assim, a cultura parnaibana atrai os visitantes de modo que permite ao turismo evoluir, tornando-se cada vez mais viável economicamente. Lá encontramos várias lojas de artesanato que nos mostram um pouco da arte local. A gente está aqui hoje com a Dona Maria e ela vai falar um pouco sobre a experiência dela aqui no Porto das Barcas. Eu sou Maria Antônia, nós trabalhamos aqui com o sistema de consignação com os artesãos, nesse espaço aqui, que é o artesanato Manduladinho. O trabalho nosso com os artesãos, que eles deixam a mercadoria e mediante o que é vendido, eles deixam 15% na loja. Então, é um trabalho que é feito com vários artesãos aqui da região. Parnaíba, e tem artesãos da Ilha Grande, do Luiz Correia, que expõem aqui com a gente os diversos materiais. Bordado, trançado de palha, a madeira, né? Então tem o biscuit, o artesanato em geral, viu? Daqui da região, a maioria dos artesanatos que tem aqui, tem algum artesão representando. Cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu material que você trabalha, o aproveitamento, a reciclagem. Então é um trabalho que é feito aqui com o sistema de consignação com os artesãos. A senhora pode falar um pouco da história do Porto das Barcas que a senhora conhece? Olha, eu sei que Parnaíba tem mais de 300 anos de existência, né? E aí, Porto das Barcas, aqui iniciou Parnaíba, né? Parnaíba iniciou aqui e aqui são armazéns onde eram colocadas várias riquezas nossas, né? Que eram extraídas daqui. Os portugueses daqui levavam por esse espaço a cera da carnaúba, o óleo babaçu, o sal, a carne de charque. Esses armazéns aqui por dentro passavam um trole, que aqui ainda existe a linha férrea. Então o trole vinha e até a beira do rio, lá fora tem um guindaste que era movido a vapor, que pegava essas mercadorias e colocava nos navios, né? Então aqui era uma alfândega para embarque e desembarque.
hoje funciona como artesanato, né? A maioria das lojas tem também pousada, sorveteria, restaurante, pizzaria, mas a maioria é artesanato. Também vai ser reaberto agora o Museu do Mar, né? Depois dessa reforma que o Porto das Barcas recebeu. Então vai ser reaberto o Museu do Mar e o Museu também da Farmácia, né? Estão reabrindo agora, eu acredito que talvez até o final do ano eles devem estar abrindo ao público. Próximo ao porto, no centro da cidade, encontramos a Igreja Matriz Nossa Senhora da Divina Graça, localizada na Praça da Graça. Constitui-se de um importante símbolo da fé e do patrimônio histórico e artístico da cidade. Apresenta características neoclassicistas que marcaram o período de Dona Maria I, em que se destaca a silharia de azulejos da Capela do Santíssimo. A planta retangular segue a tradição ibérica popular da Igreja Basilical, capelas intercomunicantes no transepto, capela-mor, coro e sacristia. Grandes arcos integram as galerias que ladeiam a nave. Ela foi fruto da mobilização do povo e de grandes potentados locais, destacando-se dentre estes Domingos Dias da Silva, que se responsabilizou em construir a Capela do Santíssimo, além do mestre de campo João Paulo Diniz, que se encarregou pela Capela-mor. As demais esmolas conseguidas entre o povo foram empregadas no acabamento das duas torres. Em 1770, foi o ano que o então governador da província, Gonçalo Botelho de Castro, autorizou a transferência da sede da Vila Parnaíba, do lugar Testa Branca, para o sítio denominado Feitoria ou Porto das Barcas, o que foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. Em 1777 se dá a aprovação para a bênção da igreja e em 1795 a conclusão da edificação, marcada pela entronização da imagem de Nossa Senhora da Graça, que fora trazida de Portugal e ficará até este ano em Piracuruca. Em 1805, homologou-se a criação da paróquia sob a administração do bispo Dom Luís de Brito Homem, sendo a diocese criada em 1944 e instalada em 1945, desmembrando-se da diocese de Parnaíba. O primeiro bispo foi Dom Felipe Conduru Pacheco, autor da célebre obra História Eclesiástica do Maranhão, sendo secundado por Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, em 1959. Nesta igreja, jazem os restos mortais de Dom Felipe. A história da educação de Parnaíba está ligada à catedral, que, pela iniciativa de seus párocos, mobilizou a comunidade e os órgãos eclesiásticos em prol da instalação de núcleos instrucionais, como o Colégio Nossa Senhora das Graças, o Colégio Diocesano e a Faculdade de Teologia, sem citar inúmeras iniciativas de religiosos em prol da educação no município. A Igreja do Rosário é um claro testemunho da escravidão no Piauí e no Brasil como um todo. A construção na rua Oscar Clark, centro de Parnaíba, foi ordenada por Domingos Dias da Silva e foi construída por seus escravos. Ela foi edificada para que os mesmos tivessem um local só para eles, de celebração da fé. Mas isso não era por bondade. O fato é que os escravos não podiam entrar na Igreja Nossa Senhora da Divina Graça, pois ali era somente para os brancos. Como podemos perceber, a igreja representa bem a segregação racial. De um lado, apenas os brancos poderiam entrar, do outro, os negros. Com isso, a denominação popular dessa igreja passou a ser Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros. Sua fachada é bem simples, sem detalhamento, e possui uma única porta, tendo sido as outras duas fechadas ainda no século XIX. Foi sede de inúmeras associações religiosas, a Arquiconfraria do Rosário, Confraria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Associação das Filhas de Maria Rosaritas, dentre outras. Segundo informações de Giovanni Barros, entusiasta e pesquisador da história de Parnaíba, uma antiga reforma na Igreja do Rosário desenterrou uma dessas faces de horror. Foram encontrados os ossos de uma pessoa acorrentada que se supõe sejam de um escravo, ou talvez de um criminoso condenado. Muito utilizado no comércio do porto, o complexo arquitetônico mais importante da estrada de ferro central do Piauí foi a Estação Ferroviária de Parnaíba, inaugurada em 1920 e situada na região central da cidade, no cruzamento das atuais avenidas Chagas Rodrigues e Presidente Getúlio Vargas. Esta estação apresenta um importante conjunto de edificações, composta de plataformas, rampas, prédios onde funcionavam a inspetoria de telégrafo e iluminação, a tipografia, a caixa d'água, além de um espaço do velho curral, onde desembarcava o gado transportado pelo trem. Os primeiros trilhos chegaram à cidade depois de implantados no litoral, ligando a Amarração a Parnaíba. Nessa cidade, os trilhos se conectavam em um prédio conhecido como Guarita, onde eram feitos os desvios da estrada de ferro Cocal ou Igaraçu. Em seu entorno, foram construídos casebres onde morava a maioria dos trabalhadores da ferrovia, além de estabelecimentos comerciais,
começando assim um comércio com seus famosos cabarés e cortiços. A ferrovia guarda a história e memória de ferroviários que trabalharam de sol a sol para ver concluídos um grande sonho, ver o território piauiense cortado por trilhos de ferro. São ferroviários que povoam os mais diferentes espaços da ferrovia, acompanhados de um desejo: trabalhar para o sustento próprio e de sua família. Esses homens eram contratados para os diversos serviços: construção de pontes, pontilhões e bueiros, implantação de dormentes e trilhos, manutenção e etc. Atualmente, a estação abriga um pequeno e representativo museu, o Museu do Trem do Piauí, inaugurado em 2002. Foi criado através de convênio entre a Prefeitura de Parnaíba e a Rede Ferroviária Federal, que concedeu à Prefeitura todo o terreno do parque da antiga estação de passageiros, com seus diversos imóveis e uma coleção de peças e equipamentos da época de funcionamento da ferrovia. No acervo material deste museu, podemos encontrar um aparato completo que auxiliava os operários e passageiros da ferrovia, como uma estação de passageiros, pátio de manobra, inspetoria de transportes e comunicação, arquivo, almoxarifado, posto médico, tipografia e uma oficina de manutenção das linhas férreas, da locomotiva, dos vagões, locomóveis, gôndolas, trolleys, além de fotografias que retratam a história da ferrovia e equipamentos de apoio da estação e dos funcionários. Enquanto o patrimônio material é ligado a locais físicos, o patrimônio imaterial liga-se à cultura, sendo um misto de crença, tradição, músicas, artes, línguas, sotaques, possibilitando a identificação de um povo. Vivemos em um país de grande diversidade cultural, por isso devemos valorizar a nossa história e a nossa cultura. Parnaíba é uma cidade histórica, tem 360 anos e ele é muito rico em arquitetura e cultura popular. Hoje a cidade tem uma sua área histórica antiga tombada pelo IPHAN. No entanto, esse tombamento já veio muito tarde, porque quando Parnaíba foi tombada, muita coisa se perdeu. Por quê? Porque a sociedade ela não tem a consciência do valor do seu patrimônio histórico, não tem consciência. E essa falta de consciência enfraquece os órgãos oficiais, que porque não tem pressão da sociedade, vai deixando o tempo passar e vai deixando que as coisas acontecerem, coisas que não deveriam. Por exemplo, você derruba um prédio antigo e constrói um novo feio, um prédio antigo bonito e um novo feio. Isso se deve porque a sociedade ela não abraçou a questão do patrimônio histórico. Pelo contrário, todo mundo odeia o IPHAN porque o IPHAN fiscaliza o que se faz com os prédios antigos da cidade. Então, há muito tempo lutando para que o Piauí fizesse o seu calendário artístico, cultural, esportivo e religioso. Quando você junta tudo isso, você tem um calendário. E esse calendário ele fosse amplamente divulgado para ser colocado a serviço do turista que vem a Parnaíba, ao Piauí. Assim como Teresina, Parnaíba também não tem um calendário cultural reunido tudo o que acontece aqui. Por exemplo, religioso, gastronômico. Então, o município, por exemplo, ele só cuida de 3 eventos, que é o Natal, o Carnaval e o São João. Todo o resto fica de fora, entendeu? Não existe esse calendário escrito, divulgado das coisas que acontecem na Parnaíba. É uma pena, porque você tem que ver que Parnaíba é uma cidade que é a capital do Delta. São 31 cidades no entorno, rico em arte e cultura popular. Então eu acho que Parnaíba ela devia ser o centro organizador de toda essa cultura que tem no entorno, entendeu? Porque são algumas cidades do Maranhão, do Piauí e do Ceará.
Mas, no entanto, nós não temos esse calendário, entendeu? E a prefeitura, ela só cuida do Natal, do São João e do Carnaval, que com a pandemia não pôde acontecer e nem vai acontecer tão cedo. Eu quero dizer que o meu conceito de cultura ele é amplo, ele vai do erudito ao popular. Você tem que cuidar do erudito ao popular e o que tem intermediário, entendeu? Infelizmente, a nossa cultura popular está desaparecendo. Você pega a marujada, que era uma dança com cantos bonitos da Parnaíba antiga. Desapareceu a marujada. Desapareceu o rezado. Hoje, na Parnaíba, de patrimônio cultural popular, você só tem o Carnaval e o São João, entendeu? O Bambu Meu Boi. Ao final de junho, meados do mês de julho, temos a tradicional festa de São João, com comidas, músicas e danças típicas, onde várias pessoas festejam com roupas características de uma das épocas mais aguardadas do ano. Muito importante para a história e tradição de Parnaíba, as quadrilhas desempenham um grande papel como parte do patrimônio cultural da cidade. Para falar sobre isso, conversamos com Rafael Baluz de Souza, presidente da quadrilha Rei do Cangaço. O Centro Cultural Rei do Cangaço foi fundado em 1999 com o intuito de resgatar a cultura nordestina, né? Hoje o Centro Cultural Rei do Cangaço tem 21 anos de existência, tem 17 títulos municipais, 2 estaduais, reconhecido em todo o estado do Piauí e do Brasil. Nós não temos nenhum apoio público do município, né? Nós temos um apoio de um determinado candidato a vereador que dá esse apoio, mas o grupo sempre busca recursos através de bingo, rifas e os eventos para angariar recursos para o grupo. Hoje os grupos culturais, né, eles são bastante importantes porque resgatam esses jovens de vários bairros, né, que precisam estar na sociedade. Então a quadrilha em si, ela traz esses jovens para os movimentos, para eles inserir na sociedade. Nós ensaiamos 9 meses, né? É um tempo bastante tempo, né? E assim, nós se preparamos para participar um dos maiores festivais, que é o São João da Parnaíba, e participamos também de outros festivais, como na cidade junina, em Teresina, Magalhães de Almeida, São Bernardo, Caxingó, em várias outras cidades que assim já fomos bastante premiados como campeão, né? Nós precisávamos a população, um incentivo tanto municipal como estadual, as empresas, ter esse apoio aos grupos, né? Porque aonde é bastante valorizado na questão da sociedade, mas o poder público, as empresas, o poder privado também deixa sempre a desejar, né? A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. Também fazendo parte da cultura piauiense, a cajuína é de grande importância para a cidade de Parnaíba. O processo de preparo dessa bebida é longo, sendo essa prática tombada como patrimônio imaterial do estado do Piauí. A cidade tem os próprios produtores da cajuína, mantendo a identidade genuinamente parnaibana da bebida. Isso foi uma articulação dos produtores de cajuína do estado do Piauí, em parceria com o IFAM e SEBRAE, considerando que o Piauí é o estado brasileiro onde tem o maior hábito de se produzir e se consumir a cajuína. O que é o patrimônio cultural imaterial? Patrimônio cultural, né, é um conjunto de elementos que caracterizam uma obra ou um produto e sua forma de fazer. No caso da cajuína, que é patrimônio imaterial, é a forma de fazer todo o processo que caracteriza aquilo ali como de uma região, né, dá aquela identidade para o produto,
de uma região e, no caso, pega aquele produto e transforma no símbolo de um país, que é a cajuína do Piauí. A cajuína é um produto bastante artesanal, então a sua forma artesanal de colher o caju, de descastanhar, de extrair o suco, de fazer o processo de clarificação, de filtragem, de invase na garrafa, cozimento em banho-maria e posterior embalagem, ele é típico daqui do Piauí. Então, materializar isso com normas e procedimentos e padronizar isso é o que fez com que o IPHAN concedesse essa condição à cajuína do Piauí. O patrimônio ambiental é definido por áreas caracterizadas por formações biológicas e físicas, sendo importantes nos processos de preservação. Parnaíba, por possuir uma grande biodiversidade e infraestrutura, é considerada a capital do Delta, pois a mesma, por se encontrar às margens do rio Parnaíba, é vista como uma porta de entrada para vários canais e igarapés, além de várias ilhas próximas ao mar. Localizado entre os estados do Maranhão e do Piauí, com um cenário natural exuberante, o Delta do Parnaíba é com certeza um ponto turístico que vale a pena visitar. Conhecido como o único delta das Américas que acontece em mar aberto e classificado como o terceiro maior do mundo, o delta proporciona um passeio imperdível, cheio de experiências únicas. Aqui você encontrará, nessa região, belas praias, dunas, lagoas de águas cristalinas, igarapés, manguezais com árvores de até 10 metros, baías, ilhas e uma grande biodiversidade. Uma ótima oportunidade para conhecer um novo local. Dona de uma beleza rústica rara e um lindo mar de águas claras, a Praia da Pedra do Sal, conhecida como a única praia de Parnaíba, é um dos pontos turísticos mais visitados do litoral piauiense. Ela fica localizada na Ilha Grande de Santa Isabel, fazendo parte do delta do rio Parnaíba. A praia é muito visitada, principalmente pelo seu famoso e lindo pôr do sol. Todos os dias, ao cair da tarde, este estupendo fenômeno da natureza atribui à praia um clima singelo de aconchego e muito romance. Em alguns meses do ano, como março e julho, o espetáculo é ainda mais belo, pois o sol passa a se pôr por detrás do mar. Além disso, a bela praia possui o Farol da Pedra do Sal, localizado bem próximo ao mar e em meio às pedras, o que deixa a paisagem com um toque perfeito e charmoso, sendo um ótimo cenário para lindas fotografias. Em um lado do farol, as águas são mais calmas, perfeitas para quem procura descansar e até mesmo pescar. Do outro lado, possuem as águas mais agitadas, ótimo para os surfistas que frequentam o local em busca de algo mais radical, pois nesse lado se encontram ondas fortes que facilitam a prática do esporte. Depois de nos familiarizarmos com o acervo patrimonial da cidade de Parnaíba, sejam estes materiais ou imateriais, tomamos conhecimento da importância de preservá-los, tendo em vista tamanha representatividade histórica, cultural e identitária das várias e várias gerações que formaram e ainda formam o Portal do Delta. Assim, chegou a nossa vez, que possamos valorizar mais e mais cada pedaço de história da nossa cidade, mantendo o que é nosso por direito. A pedra, o mar e o sol, pedral, pedral, pedral. A pedra, o mar e o sol, assim se fez pedral. A pedra e o sol, pedra do sal, pedra do sal. A pedra, o mar e o sol, assim se fez pedral. A pedra e o sol, assim se fez, assim nasceu pedral.